aqui hoje, né? Uma manhã de sábado, ensolarada, mas vai ser bastante produtiva essa manhã para nós todos. Então, essa manhã hoje é uma reunião de pais diferente. Não é a reunião que nós vamos estar com os professores das nossas crianças, e sim uma reunião onde falaremos, aprenderemos e recordaremos um pouquinho sobre a importância da parceria família-escola. Tá? Trouxemos uma pessoa maravilhosa que vai falar com vocês hoje, professora Ângela Cristina Souza Alves. A professora Ângela. Obrigada a você, bom dia. Bom dia. O maravilhoso é por conta dela. Né? E essa lista de coisas aí, a gente resume em educador. Eu sou educadora por opção, aqui também tem vários educadores por opção, e vocês também são educadores por outra opção. Pela opção de terem tido os filhos de vocês, automaticamente vocês também se tornam educadores. E hoje a intenção é nós refletirmos um pouco juntos. Não gosto dessa coisa de palestra também, sabe? A gente vai conversar, trocar ideias, né? Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, e lá em Minas, quem conhece principalmente o interior de Minas, né? As casas grandes, sobretudo as fazendas, tem aquela mesa comprida perto do fogão de lenha, né? E é ali que a família senta, se reúne, conversa, toma café com pão de queijo, bolo, biscoito, e ali as relações se estabelecem, né? É uma santa ceia mineira. E eu gostaria que hoje nós nos sentíssemos assim, em volta de uma grande mesa mineira, conversando sobre um grande desafio que nós temos, que é o desafio da educação hoje. Eu vou ter que vir devagar aqui, porque tem um fio no chão. Porque a educação sempre foi um grande desafio, mas hoje, no nosso contexto, ela assume um desafio que assume proporções ampliadas. Por quê? Porque hoje nós somos educadores. O que o educador faz? Né? Para que serve a educação? A educação, ela serve para que as pessoas aprendam sobre o que existe, aprendam sobre a sociedade em que ela está, para que ela consiga sobreviver, se inserir, viver e atuar nessa sociedade. Nasceu um bebê hoje, coisa mais linda. Nasceu na maternidade de São Paulo, Brasil, século 21, 2015. Essa criança vai precisar do nosso auxílio para que ela aprenda como a vida funciona, aprenda como essa sociedade funciona, aprenda aqueles conhecimentos que ela precisa dominar para ela conseguir agir de forma autônoma e independente nessa sociedade. Porque esse é o nosso objetivo. É que nossos filhos, nossos alunos, as crianças, os jovens se tornem autônomos e independentes. O papel dos pais é se tornarem absolutamente desnecessários. É duro a gente falar isso, né? Eu sou pai, sou mãe e sou avó. Então pensar assim, eu não quero ficar desnecessário. Mas a gente tem que se tornar, a gente tem que se manter necessário numa outra esfera. Na esfera da relação, na esfera do apoio, na esfera do carinho, na esfera do exemplo, né? Na esfera do modelo. Mas os filhos não podem depender de nós para tocar sua vida. O nosso papel de educador é oferecer a eles tudo o que seja necessário para que eles possam autonomamente, independentemente, tocar sua vida. Ok? E sempre, todos nós, levamos a nossa vida buscando
realizados e sermos felizes. Não é isso? Não é para isso que nós fomos criados, para ser felizes? Deus nos criou para ser felizes, não foi? Nós somos condenados à felicidade pelo Pai. Né? Então, a vida inteira a gente persegue essa felicidade. E faz parte da felicidade eu me sentir pessoalmente realizado. Então, a busca da realização e da felicidade é permanente. Eu estou sempre correndo atrás dela. Só que, aí a gente já começa a pensar. O que significa ser realizado e feliz hoje? E o que significa me preparar para ser realizado e feliz no futuro? O que é necessário? Quais devem ser os focos da educação que nós vamos oferecer? E aí já entra um primeiro grande problema para nós. Eu disse que o jovem, a criança vem e nós ensinamos para ele como que o mundo funciona. Não foi isso? Só que hoje nós estamos tendo a tarefa de ensiná-los a viver num mundo que nós também estamos aprendendo a viver. Nós não sabemos. Aliás, em algumas situações, eles sabem mais que nós. Em alguns contextos, em algumas circunstâncias. Então, nós estamos aprendendo juntos e, ao mesmo tempo, o nosso papel é ensinar. Então, isso por si só já é um desafio. Tá? Além disso, a gente vive um contexto hoje que a maneira dessa juventude da criança, da geração que a gente chama de geração Z, né? Essa geração dos últimos 12, 13 anos, eles pensam de maneira diferente, mas não é pensam no sentido de conceito, não. O pensamento deles funciona diferente, num outro ritmo, numa outra velocidade, numa outra perspectiva. E isso é perfeitamente compreensível. Existe um autor, um pesquisador, um sociólogo, um dos mais conhecidos no mundo, chamado Pierre Levy. Não sei se alguém aqui já leu algum livro dele, mas se não leu, vale a pena ler. Ele tem um livro que se chama Tecnologia e Inteligência, o desenvolvimento do pensamento na era da informática. E como sociólogo, ele se dedica muito a estudar os efeitos dessa tecnologia, das redes sociais, enfim, sobre a população, sobre o mundo, sobre a humanidade. Tá? E nesse livro ele relata uma pesquisa que ele fez, que ele analisa a linguagem, a comunicação. Desde os primeiros tempos ele começa com a comunicação oral, passa pela escrita, pela imprensa, até chegar na tecnologia. E uma conclusão que ele tira, dentre várias, né, mas é que nos interessa agora, ele diz o seguinte: é claro que a tecnologia de um povo, e aí a gente está chamando de tecnologia tudo aquilo que o ser humano cria como extensão dele mesmo, né? Vassoura é tecnologia, cadeira, isso aqui é tecnologia, enfim. Que toda tecnologia, ela resulta da maneira daquele povo pensar, lógico. Né? Foi o povo que criou, eles pensaram, eles criaram a tecnologia. E criaram aquela porque o pensamento deles indicou que aquela tecnologia era necessária. Ok? Ou era interessante. Bom, mas o que ele diz é que o inverso é verdadeiro. A tecnologia que o povo usa influencia a sua maneira de pensar. Ok? E aí a gente pode entender melhor a maneira, a diferença que existe da forma de pensar hoje das nossas crianças e dos nossos adolescentes, principalmente. Eles pensam na dinâmica da tecnologia, eles pensam em rede, eles pensam em flashes, eles pensam em, né? Nós somos oriundos ainda, não vou falar do século passado, porque é horrível falar isso, né? Então assim, nós somos oriundos da outra era, que é a era industrial. Ainda não tinha esse boom da tecnologia. Nosso pensamento é muito formatado segundo a indústria, a lógica da indústria, da era industrial. Como que a gente pensa? A gente pensa uma coisa depois da outra, não é assim? Vamos organizar, tá?
Primeiro isso, depois, né? Lei do Jack, o Estripador. Vamos por partes, né? Vamos organizar. Primeiro isso, depois isso, depois isso. E a gente tem que seguir essa sequência, senão a gente se perde no pensamento. Ok? Isso não é defeito nem qualidade, isso é contexto. É contingência de contexto. Nós pensamos assim, porque nós vivemos uma sociedade que tinha esse tipo de influência. Então o nosso pensamento caminha por aí. Uma coisa depois da outra. O dos jovens? Não. Não respeito. Então, por exemplo, isso se reflete em tudo, na maneira de relacionar com as coisas, na maneira de aprender, na maneira... tudo, né? Então, por exemplo, se nós sairmos daqui agora, vou dar um intervalo de 15 minutos, nós vamos ali, não sei se tem aqui perto, mas digamos que tem, vamos ali num shopping comprar uma última geração de celular. E vamos trazer para cá. Cada um compra um, tá? E nós vamos fazer funcionar aqui, juntos. Qual que é a nossa tendência? Ler as instruções. Ler as instruções. Buscar o manual e vamos, né? E a gente segue assim, passo 1, passo 2, passo 3, e a gente não dá o passo 3 sem dar o 2. Não é não? Porque senão, sei lá, pode explodir, né? Então vamos lá, 1, 2, 3, certinho, né? Seguido. Não é não? Ok. Aí, aqui eu estou vendo alguns, até mexendo ali no celular, né, rapaz? É, você, carinha dele. Se nós tivermos aqui algumas crianças ou adolescentes, e eles pegarem o celular para funcionar, o que acontece? Rapidinho. Num segundo. Mexeu. Quando a gente estiver no passo 4, de 22, ele já fez funcionar. E o que eles fazem para fazer funcionar? Hã? Mexe. Foi fuçando. Não é isso? Tá. E se ele fuçar e, por exemplo, ele acha que essa tecla aqui é para tal função. Aí ele aperta a tecla, não é outra coisa, ele errou. O que acontece? Ele tenta de novo. Para ele, o erro serve para duas coisas. Primeiro, ele acredita que não é por ali. E segundo, pode ser que ele descubra alguma coisa que ele não sabia que aquela tecla vai mostrar e que depois ele vai voltar ali para ver como funciona. Não é assim? Então, e se por acaso ele sabe que aquele telefone que a gente comprou tem um recurso novo, que nós não sabemos não, mas ele sabe. Tem um recurso novo, blá, 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 blá. E ele quer fazer esse recurso funcionar. Aí ele tenta desse jeito e não consegue. Tá? Aí o que ele faz? Vai na internet. E aí ele busca na internet duas coisas. O quê? O que ele busca na internet? Oi? Como funciona? Ou ele busca o que para nós seria um manual, que eles chamam de help, né? Vai lá pedir socorro e ali ele descobre como é que funciona aquilo que ele queria fazer. Ou ele vai em outras pessoas que já viveram aquilo e já postaram na internet. Isso mostra também como que a cultura hoje é diferente. A cultura hoje é de partilha, é de comunicação. Na minha época, saber era poder. E eu guardava o saber para mim. Né? A gente sentava do lado da colega e fazia assim. Para ela não ver o que eu estava escrevendo, que era meu aquele conhecimento. Né? Hoje, a lógica da sociedade hoje, por causa da tecnologia, é no momento em que eu descubro uma coisa, o que eu faço? Comunico. Pode ser até uma coisa boba, tipo, olha que prato lindo que eu estou comendo. Não é? Então isso se dissemina, ou seja, e aí a gente começa a pensar na sala de aula, na nossa escola e na nossa casa. Como é que a gente relaciona com eles? Tá? A nossa escola, infelizmente, para eles, ela é estruturada a partir de quem tem a cabeça industrial. Então, famílias e algumas escolas ainda, graças a Deus não é o caso dessa aqui, mas algumas escolas ainda acreditam que a aula tem que ser um manual. Sabe? Tipo assim, célula.
Porque como é que o manual funciona, né? Celular, Samsung, fazer propaganda Samsung não, tá? Número tal, blá, blá. O celular, aí vem a foto dele, aí vem assim, aqui liga, aqui desliga, aqui, não é assim? A gente lê aquilo tudo e continua sem saber mexer no celular, porque as informações não mudam nada, né? E a gente tem escolas que ainda continuam achando que aula é isso, tá? Célula, membrana citoplasma, assim se constitui a célula. Como que a célula se aplica? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E aí os alunos não têm a menor paciência, como eles não têm de esperar a gente ler o manual, para poder fazer funcionar. E aí a gente fala que eles estão com TDAH, tá? Transtorno de atenção, né? Eles são hiperativos. Nós é que somos hipoativos, né? Nós estamos devagar demais, devagar demais. Porque a coisa deles é o ritmo do mundo, né? Vocês querem ver como que a lógica é diferente? Mais um exemplo. Propaganda de televisão. Eu gosto muito de propaganda. A propaganda, bem feita, lógico, né? A propaganda, ela diz muito da sociedade, ela diz muito dos valores, né? Ela é muito interessante. E tem umas que são muito inteligentes, né? Tem algumas, inclusive, que eu tenho assim muita tristeza da gente não ter feito elas para a educação, sabe? Eu queria que elas tivessem sido feitas para a educação. Tipo, não existe aprendizado sem manchas. Lembram disso? Sim. Não existe aprendizado sem manchas. Tá? Tipo, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Canal Futura, lembra disso? Então tem algumas mensagens de propaganda que eu queria muito que tivesse, mas pelo menos alguém pensou e passou, né, para todo mundo. Mas enfim, quem produz propaganda faz uma análise muito detalhada do público que ele quer atingir. Qual a linguagem que melhor vai atingir aquele público? Então, se é uma propaganda para nós, Casas Bahia, Marisa, sei lá, é assim: se você quer comprar um sapato barato, então o melhor lugar para você ir mesmo que ela pareça dinâmica, tipo assim, hoje, liquidação, barato, 10%, mas tem uma sequência, vocês estão percebendo? Aí eu, tranquilo, me pego. Eu entendo a propaganda. Tem umas que já não entende. Eu não entendo. Tem umas que eu falo, mas não entendi. Passa uma onda, aí passa um surf, aí passa sei lá o quê, uma bicicleta, tudo passando rápido, e passa aí você fala, não entendi propaganda de quê? E aí se tiver um jovem do seu lado, ele fala, gente, é lógico, é propaganda da Nike lá, porque passou a marquinha da Nike. Eles pensam por flash. É outro pensamento. E nós temos que aprender a pensar assim, porque senão nós vamos ter um vácuo de comunicação. Aprender a pensar assim não, porque nós não vamos conseguir. Nós pensamos assim mesmo, seguidinho. Mas a gente tem que saber que eles pensam assim. E não esperar que eles venham a desenvolver o raciocínio igualzinho a gente desenvolve. Não vão. Então é como se eu estivesse conversando com uma pessoa que fala outra língua. Nós vamos ter que nos adaptar, tá? Porque a realidade é outra. Aí vamos lá, voltando, né? O que é educar? Educar é formar um ser humano, concordam? Aliás, a nossa tarefa é a tarefa mais nobre que existe no mundo. Porque nós formamos os seres humanos, nós formamos a humanidade. Da nossa mão e da nossa ação resulta a humanidade que virá. Seja que for, profissão for, que pessoa for, resulta de nós. Então, nós construímos a humanidade. E aí nós temos que formar esse ser humano em todas as dimensões dele. É o que a gente chama de formação integral. Mesmo na escola e mesmo na família. Ou seja, não basta a família pensar uma parte e a escola pensar outra parte, porque a pessoa não se divide em partes.
Ela é uma pessoa inteira quando ela está em casa e ela é uma pessoa inteira quando ela está na escola. Eu tenho olhares diferentes e objetivos diferentes, mas a pessoa é a mesma em todos os contextos em que ela está. E nós, pelo menos eu acredito pela escola que a gente está, que todo mundo que está aqui tem o desejo de formar uma pessoa íntegra, que infelizmente no nosso país está cada vez mais raro, né? E aí nosso desafio fica maior. Por quê? Porque os modelos que eles têm não favorecem. Então nós temos que oferecer a eles o contraponto do modelo. Se nós, educadores, porque educador, gente, educador é modelo, tá? Quem não quer ser modelo, aqui, que é educador por profissão, se você não quer ser modelo, procure outra profissão, tá? Eu costumo dizer assim, vai vender pipoca, mas não na porta da escola, porque o pipoqueiro da escola também é educador, tá? E aqui, que são os pais e mães, eu sinto dizer a vocês que agora não dá mais para resolver isso, porque no momento em que vocês decidiram ter filhos, vocês se tornaram modelo. Porque eles, é na gente que eles se espelham. E aí é preciso haver uma coerência muito grande entre o modelo que ele tem na escola e o modelo que ele tem em casa. Coerência de princípios, de valores, de referência, porque ele é a mesma pessoa. Ele tem que seguir as mesmas linhas para a vida dele. Ok? Por isso a gente diz que a educação é formar um triângulo. Eu formo a inteligência com conhecimento, e aí não é só a escola que forma a inteligência, a família também forma a inteligência, né? Eu preciso conversar muito com as crianças, conversar corretamente com as crianças, tá? Não tem que falar o bubu, o papatinho, não. Quem fala papato é ele, porque ele ainda não dá conta. Mas a gente fala sapato, porque nós somos o modelo de linguagem, modelo de postura. E ele vai percebendo que o papato que ele fala ainda não está chegando lá. E uma hora ele chega. Tanto que a gente fala, gente, olha, agora ele está sabendo fazer sapato. Não é assim? Não sabia falar, agora estava falando, né? Porque eles ficam o tempo todo. Vocês sabem que as últimas pesquisas que eles têm feito em neurociência têm comprovado que o período onde o pensamento funciona mais é na primeira infância. É o momento em que eles pensam mais, eles pensam o tempo todo. A gente acha que não. Acho que nós que somos os doutores do pensamento, né? Mas quem pensa mais são eles. Eles estão o tempo todo observando, o tempo todo. Observando, pensando, comparando e repetindo, reproduzindo aquilo que eles estão vendo a gente fazer. Tá? Então, no momento em que a gente vira educador, a gente perde uma série de direitos. Tem algumas coisas que, como educador, pai, mãe ou professor, a gente não tem o direito de fazer. Tá? Porque nós somos modelo. Sinto muito, né? Escolheu agora, tá? Não dá para abrir mão disso. Isso é inegociável. Tem certas posturas, certos comportamentos, certas atitudes que o educador não tem o direito, a não ser que ele não queira ser educador. Ou seja, ele lave as mãos e deixa aquele novo ser fluir naturalmente, e a vida vai ensinar ele com muito mais dor do que a gente ensinaria com amor, né? Mas enfim, é uma opção também. Então a gente forma a inteligência com conhecimentos, etc. A gente forma a consciência, que são os valores, os princípios que a gente ensina desde pequenininho, tá? E a gente forma a vontade. O que é vontade? Eu posso ter o conhecimento e eu posso ter os valores, mas eu tenho que ter muita força de vontade para aplicar isso em muitas situações da vida. Ok? As pessoas que se deixam corromper, subornar, elas sabem que aquilo é um suborno? Sabem. Elas sabem que aquilo não é um princípio adequado? Sabem.
mas elas não têm força de vontade suficiente para dizer assim, não quero 20 milhões de dólares na minha conta. Prefiro ficar com o negativo de 100. Então, o que a gente tem que formar é esse triângulo, bem equilibrado, bem equilibrado. E uma das coisas que ajuda muito a formar a vontade é aquilo que muitas vezes nós estamos abrindo mão, seja na família, seja em escola muitas vezes, até por pressão da família. Disciplina. Limite. É o limite que me faz controlar o meu desejo de acordo com a minha vontade, segundo os meus conhecimentos e os meus valores. Agora não é hora disso. Então eu não vou fazer isso. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não devo. É isso que forma a força de vontade. Tá? Segurar o desejo em função de algo maior, do valor e do conhecimento que eu tenho para aquela atitude, para aquele momento. E isso vale tanto para a escola quanto para a família. Porque esse indivíduo ele vive em várias instâncias educativas. A família é uma, a escola é outra, e nós temos uma série de outras instâncias sociais que também influenciam na educação. Dentre elas, uma das mais complicadas hoje são os meios de comunicação e as redes sociais e a internet. Influenciam. E a gente não tem controle sobre isso. Tá? E daquilo que eu não tenho controle sobre, eu vou fazer o quê? Trabalhar com ele entre nós. Eu tenho que conversar sobre as coisas. Gente, eu fico imaginando aqueles dois que estavam sentadinhos, que ainda estão. Eu fico imaginando, sabe, esses. Tá bom, cara, como é que você chama? Ficou com vergonha. Eu fico imaginando como que está chegando até eles as imagens da decapitação das pessoas pelo... Você está entendendo? A gente custa dar conta de assimilar isso. Mas eles também estão vendo, tá? E aí, como a gente não dá conta de assimilar isso, a gente nem conversa sobre isso. Faz de conta que ele não vê. Mas ele está vendo. Porque hoje a comunicação é absurda. A informação é absurda. E todos têm acesso. Não tem como eu filtrar. Então eu tenho que trabalhar isso a partir dos meus referenciais. Eu não sei se vocês souberam disso, mas na época da... Lembra como é que chama aquela menina que jogou pela janela? Dardone. Na época daquela menina, eu não sei se vocês perceberam, mas uma semana e pouco depois, a Globo começou a mostrar uma série de reportagens sobre as boas madrastas. Por quê? Porque as crianças que tinham filhos de pais separados, muitas, começaram a se recusar a ir para a casa do outro. Porque ninguém conversou com ele. A televisão mostrou aquilo 72 mil vezes. Aí ele pensa, porque ele pensa, né? Quem garante? Né? Ué. Então eu fico quieto. Percebe? São nuances. Nós temos que conversar muito com eles. E nós temos que partir de um pressuposto que nós temos uma dificuldade enorme em acreditar nele. Eles são inteligentes, gente. Eles entendem. Pode conversar que eles entendem. Eles entendem muito mais do que a gente pensa. Quer ver? Eu vou dar uma pulada aqui e passar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como são. Alguém já viu isso aqui na internet? A internet agora é assim também, a gente acha que é novidade, todo mundo já viu, não tem problema. Escutem essa criança, ela está em casa, conversando com a mãe. Opa. Como é que é a história? Então, não entendi. Tá dando para ouvir aí? Uma pessoa. Não, estou ouvindo. Uma pessoa. É, aumenta. Uma pessoa.
sei porque está claro assim. Dá para apagar as luzes? Isso. Mas não é para dormir não, tá, gente? É só para ver. É uma menininha, ela é tão bonitinha, viu? Mas engraçado aqui também está claro. Bom, mas escutem o que ela tem a dizer. Pode ir? Você consiga ir direto nela, porque essa aqui eu quero que vocês vejam, tá? Esse aqui vai direto nela e Melhorou a qualidade dela. Se ela puder. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar, tá? A gente tem que agir de acordo com as circunstâncias, não é isso? Vocês já viram a carinha dela? Agora eu vou pôr o som dela, tá? Porque não vai dar para ver as duas coisas, pelo jeito. Vamos voltar na apresentação. E eu vou colocar... Como é que é a história, então? Não entendi. Quando uma pessoa você está tirando foto? Quando uma pessoa não tem uma casa. Desculpa, tentei melhorar, piorei. Acho que ele vai ter que ficar pequenininho pra gente. Como é que é a história, então? Não entendi. Quando uma pessoa você está tirando foto? Quando uma pessoa não tem uma casa, tem que levar para nossa casa. É? Por quê? Assim, então ele fica lá sozinho, sem amigos. Então a gente vai ser longe dele. E quem quer ajudar ele, a gente ajuda ele. Porque nós é a nossa família. Nós é que busca ajuda. As outras pessoas que ajudam, elas estão enganadas. Então a gente tem que ajudar as pessoas. Então isso que é importante. Jesus falou isso. Jesus vai se ensinar na nossa mente. Conversa na tua mente também. Ele conversa isso na mente de todo mundo. Você vai querer suco? Pai. Preste atenção até o final. Esse. Não, esse jogo não está aberto ainda. Pode ser esse aqui, esse não está aberto. Vamos acabar primeiro com esse, para a gente não estragar o filme. Deu para ouvir? Deu para ouvir? Entendeu o que ela falou? Mais ou menos? Vocês tinham que ter falado que a gente aumentava o som. Próximo eu vou aumentar. E por que eu pedi para vocês olharem até o final? Vocês viram a consciência da menina, né? Vocês viram o tamanho dela, a consciência dela. Ela não parou para refletir. Não, ela está andando na casa dela, tá? E conversando com a mãe, vocês viram, passa gente, volta gente, e ela tá, a reflexão está acontecendo, alta reflexão, né? E eu pedi para vocês assistirem até o final, porque no final a mãe dela fala, você quer suco? Ela fala, quero. Aí ela volta e pede o suco pro pai dela,
quero suco de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. E ele fala assim, vamos tomar o de pêssego para ele acabar primeiro? O que eu estou querendo dizer com isso? Ela não é assim à toa. Ela vive num ambiente de consciência. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando depende de nós, nós passamos a referência. É claro que tem referência. Então, o que nós temos que fazer, nós somos a referência, nós somos o modelo. Eles nos percebem de maneiras diferentes de acordo com a idade. E nós temos que aprender a nos relacionar com eles de acordo com a idade. É lógico que a argumentação que eu vou usar com um adolescente é diferente da argumentação que eu vou usar com uma criança de 3 anos, 2 anos. Mas não vamos nunca, por favor, em respeito a eles, argumentar com eles como se eles fossem idiotas. Eles não são. Eles são inteligentes. Argumente. Se eles não souberem, eles perguntam. Porque eles não têm medo de perguntar. A gente é que tem. Alguém já ouviu falar na Tânia Zaburi? Ela escreveu livros sobre disciplina, etc. Ela tem uma frase muito interessante. Eu acho que cada vez essa frase fica mais atual. Os educadores devem reassumir o quanto antes o seu papel de formadores de cidadãos, abandonando a postura superprotetora, cega e a crença de que amar é aceitar toda e qualquer atitude dos filhos ou dos educandos, no nosso caso. Satisfazer todos os seus desejos, não criticar o que deve ser criticado e nunca responsabilizá-lo por atitudes antissociais. É importante que o educador faça isso enquanto é tempo. Porque o tempo está ficando curto para isso. Tá? E o nosso papel é retomar, sobretudo na sociedade que a gente vive hoje, é retomar essa integralidade do ser humano que está se perdendo. Hoje a gente convive com situações inimagináveis há 20, 30 anos atrás. E o problema é que a gente vai ficando anestesiado. Começa a achar normal. Degolou mais 20. Hoje foi 20, ontem foram 10. Sabe? Não podemos deixar isso acontecer e temos que alimentar nas nossas crianças e nos nossos jovens o sentimento de indignação. Ele tem que ser alimentado. São seres humanos, gente. São seres humanos relacionando com seres humanos. E aí o que nós temos que escolher, que ser humano nós queremos dar esses valores, cooperação, solidariedade. O que nós rezamos hoje na oração da campanha da fraternidade? O mundo, a humanidade está clamando por isso, está clamando por seres humanos, por pessoas. Nós precisamos fazer um trabalho de educação com nossos filhos e nossos alunos que elevem de novo essa consciência de humanidade que nós temos que ter e que está se perdendo. É o nosso papel. E essa consciência, ela deve ser desenvolvida de tal forma que ela mude a política, mude a economia, mude a ciência, mude a sociedade, mude o mundo. As decisões que vão ser tomadas e que vão impulsionar o mundo têm que mudar. A partir dessa consciência de humanidade que nós temos que realimentar, resgatar e realimentar nessa sociedade. O que se busca, vou ler aqui do Arnoldo, é recuperar uma ética da solidariedade, uma ética da biodiversidade, que serve tanto quando se fala de ser humano, quanto se fala de natureza. E a semente para isso está neles, porque as informações que eles têm informações não muito boas, mas eles também têm informações boas. Eles veem as informações sobre ecologia, preservação da natureza, não veem? Eles estão aprendendo o tempo todo, eles estão recebendo informação o tempo todo. O Mário Sérgio Cortella diz que uma criança de 5 anos, quando entra na escola, ela já assistiu aproximadamente 6.000 horas de televisão. Fora o resto, uma televisão. E nessa televisão
desde o desenho animado até o Jornal Nacional. E a novela das 9. E BBB. Né? Enfim. Porque a nossa era hoje é outra, o mundo é globalizado, nós estamos vivendo uma outra revolução no mundo, similar à Revolução Industrial. A gente considera que é uma grande revolução quando muda todos os hábitos da sociedade. Nós hoje estamos vivendo uma revolução que muda todos os hábitos da sociedade. Hoje nós somos meio biônicos. Lembra daquele... Tinha um personagem que era o homem biônico? Hoje nós somos meio assim, né? Alguém aqui está sem celular? Uma pessoa raríssima ali atrás está sem celular. 2, 3, 4. Se a gente está tranquilo e o celular descarrega a bateria, não parece que o coração da gente parou de respirar? Não é? Ai, meu celular, sem bateria. Parece que eu já vou desconectar do mundo. Oh, meu Deus do céu, preciso arranjar um lugar para carregar a bateria. Aliás, falando em propaganda, tem uma propaganda linda. A gente quer mostrar tantas coisas, nem lembrei disso. Uma propaganda linda que fizeram, uma campanha para doação de sangue. Que eles puseram um carregador de celular, né, público, só que o carregador de celular ele está pregado num braço aqui. Para mostrar assim, a ânsia, imagina a ânsia que você tem para ligar seu celular e carregar, imagina quem está precisando de sangue. Então assim, até para dizer de coisas da vida como é o sangue, hoje se usa a tecnologia. É o exemplo da nossa experiência com a tecnologia. A gente não vive sem ela hoje. E ela muda a nossa maneira de viver, gente. Às vezes eu fico teclando, passando mensagem, e falo, gente, como é que eu vivi isso aí? Acho que a vida era até mais simples. Enfim. E a gente tem que ter muita clareza do que a gente quer fazer com essa nova geração. Onde nós queremos levá-los, ajudá-los a ir. E aí nós temos duas boas referências para a gente pensar bem. Por quê? Conhecimento, gente, informação, conhecimento, a humanidade, ela já desenvolveu o suficiente para acabar com ela mesma. Ok? Hoje a humanidade está com a arma aqui, ó. O que vai fazer ela não puxar o gatilho é que é o nosso trabalho. E aí nós temos dois bons exemplos recentes. O primeiro deles, o ataque às Torres Gêmeas. Se lembram dele? Um uso perfeito do conhecimento. Perfeito. Perfeição cirúrgica. Teve uma falha. E nós temos um outro evento um pouco mais recente, que foi o salvamento dos mineiros no Chile, lembra? O uso também do conhecimento mais aprimorado. Uniram-se pessoas de nações diferentes, ali não tinha fronteira, não tinha país, não tinha... Cada um trouxe o melhor que tinha, reuniu com o melhor dos outros para salvar aquelas pessoas. Tá? E para mim o ícone daquele fato é o médico. Porque ele desce sem saber se sobe. Porque ninguém tinha subido ainda. Ele é o primeiro que desce. Como médico. Que tipo de pessoa nós queremos formar? Porque depende de nós. E aí, eu sou uma pessoa, eu adoro ler. Eu leio tudo. Sabe? Esses dias mesmo eu li essas coisas que põe no carro, sabe? Esses plágios, adesivo que põe no carro. Escrito assim... Bobo é assim mesmo, lê tudo que encontra pela frente. Eu já tinha lido. E uma das coisas que eu li uma vez numa revista no carro, do táxi, sabe que as revistas ficam atrás da coisa aí? Eu pego. Leio a revista do taxista, vai ter um encontro das taxistas femininas agora. Li hoje no táxi pela vez. Então, lá eu vi assim, um anúncio da Unesco, dizendo assim, todos sabem que educação é tudo. Mas é importante lembrar que tudo é educação. Eu não posso separar, agora eu vou educar, agora não, agora eu estou de férias, não estou educando, não existe isso. Tudo o que acontece, educa ou não.
E nós temos que estar atentos 24 horas, né? Para a gente não ser incoerente. Aqui nessa casa, ninguém grita. Ok. Agora. Quando você parar aí. Né? Bom, então, essa sociedade, né, da incerteza, nós temos um mundo em mudança, a economia está mudando, o mercado está mudando, o trabalho está mudando, tudo está mudando, gente. Tudo está mudando, tá? Hoje, a perspectiva de você ter que aprender sempre, não dá para parar. Nós temos uma revolução informacional, tecnológica, que está mudando a sociedade. Eu gosto muito dessa frase do Arnold, ele fala: a própria globalização da informação e a internet tem estimulado o surgimento de um homem planetário. É como se o planeta estivesse para dar à luz a um novo ser humano. E nós estamos sentindo as dores desse parto. É o que eu disse, a cabeça desse novo ser humano é diferente. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, trabalha lá. Quando ele foi, claro que eu não queria que ele fosse, gente. Agora eu saiba que eu tenho que ser desnecessária, mas é tudo. Então, quando ele foi, eu falei: meu filho, né? Ele falou: mãe, ele tem um jeito de falar assim: mãe, aceita no seu coração a verdade da vida. Eu sou uma pessoa do mundo. E é verdade, gente. Na minha geração, o Japão era do outro lado do mundo. Para eles, o Japão está aqui, ó. Eles jogam com o coleguinha japonês, o joguinho. Ok? Quando, na minha época de juventude, quando alguém voltava dos Estados Unidos, ia a família inteira para o aeroporto com balão, não era? Bem-vindo, você está vindo de Marte, não é? Hoje as pessoas vão para os jovens, passam 6 meses na Austrália, 6 meses no Canadá, 6 meses... O mundo ficou desse tamanho, tá? E nós temos que prepará-los para isso, para ser cidadão do mundo. Não é de São Paulo, não é do Brasil, é do mundo. E o mundo é diverso, gente. Tem muita coisa diferente e interessante nesse mundo. E aí, uma das características desse novo ser que está formando, e que eu estou dizendo que a gente tem essa semente para formar esse homem planetário, consciente, solidário, se nós fizermos isso intencionalmente e dermos o exemplo, eu trouxe esse outro vídeo para a gente ver. Qual que é a tendência de hoje? Hoje existe um aumento na expectativa de vida. Mas não é só as pessoas vão viver mais, agregam-se anos à vida, mas também se agrega vida aos anos. Hoje você tem pessoas produtivas com 80, 85, 9 antes, com 60 anos, aposentadas-se. E abria caminho para a geração nova que vinha. Estão vendo que são duas situações. Primeiro, eu tenho que formar o meu filho para ele saber que ele vai ser produtivo. A tendência dessa geração nova, segundo os estudos, é viver 100 anos. 90, 100 anos, no mínimo, né? Produtivos. Agora, daqui a 100 anos, o que essa criança, daqui a 50, 60 anos, o que ele vai ter que saber para ser produtivo? Com certeza não é o que ele sabe hoje. Por isso que a gente fala que o segredo hoje é ensinar a aprender. Nós temos que criar uma cultura em casa e na escola de que nós temos que estar todo o tempo aprendendo. Porque senão eu não sobrevivo na sociedade hoje. Tá? O conhecimento cresce exponencialmente. Nós hoje vivemos um contexto muito difícil também, que nós temos que administrar com muita cautela e muita atenção todo o tempo, que é a dificuldade hoje as pessoas têm de distinguir o que é público e o que é privado. Na internet, principalmente. As pessoas hoje expõem a sua privacidade. Os jovens, principalmente. E eles acham que depois que ele esqueceu daquilo, aquilo saiu da internet. Não saiu não, gente. Fica lá para sempre. Aquela pose que ela fez de biquíni com 13 anos, fazendo assim,
Vai ficar lá. E isso não é uma privacidade. Nós temos que voltar a ajudar a distinguir o que é público e o que é privado. É meu, é particular. É da minha família. Não é para todos. Ok? Cada vez nós temos mais conexão. E uma preocupação crescente porque nós temos cada vez menos relacionamentos. Concordo que as pessoas hoje se relacionam menos? Eu falei com vocês que a gente está mais próximo no celular e mais distante, como pessoas. Eu falei com vocês que eu gosto muito de propaganda. Trouxe uma propaganda para vocês. Se bem que essa o som não faz muita diferença, não. É uma propaganda feita pela Coca-Cola. Essas grandes empresas, né, o pessoal que faz campanha de marketing para eles, percebe a sutileza das coisas. Vocês já viram o que a Coca-Cola vende? Quando você abre a Coca-Cola, você abre o quê? Abra a felicidade. Não é refrigerante. Porque as pessoas estão procurando felicidade. E aí, dentro disso que nós estamos dizendo agora, a Coca-Cola fez uma propaganda, até nem faz diferença eu ouvir, não, porque ela está em inglês, mas não faz diferença também o que está dizendo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas vão ver. Tem muito a querer as coisas de imediato, não tem tempo, não tem paciência de esperar, tá? Então, essa questão da resiliência, da paciência, calma, tem coisas que não dá. Né? Por mais pressa que eu tenha, por mais pressa que ela ali tenha, ela vai ter que esperar 9 meses para o neném sair. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Tem coisas que tem que esperar. Tá? Com isso, eles têm um foco de interesse muito pulverizado. Eles têm dificuldade em pegar uma coisa e levar um projeto até o fim. Hoje eles estão com essa ideia, amanhã tem outra, amanhã tem outra, amanhã tem outra, amanhã tem outra. Eu tenho que ajudá-lo a criar essa lógica, sabe? Essa paciência, essa perseverança em focar no ideal e chegar lá. Esses são os nossos papéis. E para isso nós temos que nos apresentar como modelo, tá? Acho que não vai dar tempo disso aqui, mas enfim. O mundo hoje, ele precisa de profissionais com outro perfil. Nós temos que formar os nossos filhos e os nossos jovens, enfim, para um outro mundo. Ele precisa de um profissional que saiba trabalhar em equipe, que saiba resolver problema, que tenha visão sistêmica, que tenha foco em resultado, que saiba trabalhar sob pressão. Até que ponto que a gente faz com os nossos filhos e com os nossos alunos, nós estamos intencionalmente criando situações para que eles aprendam a viver isso. Quando meu filho vive uma pressão, eu fico tão aflita para aliviar ele daquele sofrimento, que às vezes eu faço por ele. Às vezes eu não aproveito aquele momento para ele aprender que tem situações na vida que são de pressão mesmo. E a gente tem que aprender a resolver as situações quando está sob pressão. Ok? O que as empresas exigem hoje é isso, é inteligência emocional, estabilidade emocional, autoconfiança. Gente, a questão da estabilidade da inteligência emocional, o quanto isso é necessário, ficou claríssimo nesse acidente agora da Air France, né? A tecnologia é perfeita. A questão é a pessoa. Nós estamos formando as pessoas que vão lidar com a tecnologia. As decisões hoje estão exigindo cada vez mais capacidade de analisar as situações, ter crítica, ter uma análise crítica das coisas, para eu não ir no embalo. Tudo que me falam eu não acredito, tudo eu acho que é. Não posso fazer isso, cada vez menos. Porque eles vão ter que tomar decisões muito sérias, gente. Nós já temos que tomar e não fomos formados para isso. Nós nos sentimos perdidos. Eu, particularmente, até hoje, sinceramente, no fundo do coração, eu não sei se como é que chama? Coisa genética que faz com alimento, como é que fala? Essas coisas genéticas, transgênico. Até hoje eu não sei se o transgênico
que é bom ou ruim? Não sei. Eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Aí um advoga que é bom, eu falo, não, é legal, né? É bom. Aí o outro vem, nossa, é mesmo? Não sei, gente. Então o conhecimento que eu tenho que oferecer para ele, a informação ele já tem. Eu tenho que ajudá-lo a lidar com essa informação e transformar essa informação em conhecimento. E aí esse desafio, ele tem que ser feito em parceria, família e escola. Nós todos estamos numa situação muito boa. Somos todos ignorantes nesse assunto hoje. Nós não sabemos como fazer. Então vamos nos unir. Vamos nos unir. Porque nessa partilha é que a gente vai descobrindo. E nesse aspecto, a escola tem os profissionais que estudam para poder entender um pouco mais isso. E ajudar e sentar junto com a família e ajudar a família nesses elementos que são essenciais para a formação deles. Não é à toa que a Unesco definiu como 4 pilares da educação. Saber, lembra do conhecimento, do triângulo? Saber fazer, porque é por isso que a gente fala de que a educação é por competência. Não adianta eu saber se eu não sei aplicar aquilo que eu sei. Não muda nada, tá? Eu conheço aproximadamente umas 20 receitas para emagrecer, da lua, do abacaxi, do sol, ok? Valores, eu sei que eu tenho que ficar mais magro, meu colesterol tá, tudo meu que está alto, está baixo, está alto, certo? Colesterol, tudo errado. Mas eu ainda não tive força de vontade para fazer isso. Então eu tenho que conhecer, saber fazer, aplicar o que eu conheço, aprender a viver junto, aprender a viver no mundo, aprender a viver com diferente, aprender a trabalhar junto, produzir junto. Os últimos prêmios Nobel, sobretudo de ciência e medicina, é um grupo de pessoas, já repararam isso? Nobel de Física, Nobel de Medicina, são 2, 3, 4, e às vezes um é do Canadá, o outro é lá da Europa. A comunicação nos permite isso, mas eu tenho que saber lidar com isso, aprender a lidar com isso. E o 4º pilar é o ser, é ser um ser humano, com princípios, com valores, ok? Porque é essa geração que a gente ensina, gente, é aquilo que eu disse, né? É uma geração conectada, atenta, e nós temos que formar para a vida no novo milênio. Não sei se vocês sabem, esse foco da Unesco é o foco que hoje a gente tem, as exigências do Enem, né? A gente fala tanto no Enem. O que o Enem avalia hoje? Ele avalia a capacidade que a pessoa tem de domínio de linguagens, de pegar os conhecimentos que ele tem para compreender os fenômenos, compreender o que está acontecendo, tá? Enfrentar situações, problemas, ou seja, ser capaz de, diante de uma situação, analisar aquela situação, mesmo sob pressão, buscar as melhores alternativas, construir argumentação, ou seja, articular o pensamento e elaborar propostas de intervenção na realidade. É isso que ele o Enem, ok? O PISA também, que é um internacional, e o PISA, a partir desse ano, você já ouviu falar no PISA, né? Sabe o que é? Sabe? É um programa internacional de avaliação das escolas. É como se fosse um Enem, só que ele é aplicado em séries menores, né? Alunos menores e adolescentes, a língua materna, matemática e ciências, uma prova, um teste que é aplicado, e aí fazem o ranking das melhores escolas no mundo. O Brasil ocupa um honroso penúltimo lugar. Tá? Nós temos que correr muito atrás. E o PISA esse ano vai colocar um outro elemento na avaliação da educação no mundo, que eles chamam de competência multidimensional, a capacidade de desenvolver a resolução colaborativa de problemas. É a capacidade que eu tenho de sentar em equipe e resolver um problema em equipe. Eles vão mensurar isso esse ano, já. E nós temos também que educar para o empreendedorismo, né, gente? Ensinar os nossos filhos a tomar iniciativa, as coisas não vêm prontas. Na nossa escola, na escola que eu estudei, eu sabia que nas últimas páginas dos livros estavam as respostas. Tá? Hoje, no mundo que muda todo dia,
vai vir a existir. Tá? Então ele tem que ser um empreendedor. Não é empreendedor no sentido de abrir um negócio de novo. É de empreender na vida. Alguém aqui já ouviu falar em Augusto Cury? Pois é, tem esse texto dele aqui que eu gosto muito. Ele fala: ser um empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola ou GPS. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos, triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistar. É isso que nós temos que ensinar agora. Se a gente não estimula que ele tenha iniciativa, que ele seja criativo, pode errar, não tem problema, se a gente erra, a gente volta. A gente tem que aprender com o GPS, né? Hoje a gente tem que ser GPS. Errou, recalcula. Errou trajetória, recalcula, não tem problema. É isso que eu tenho que fazer hoje, né? Como diz o Fernando França, o mundo não vai mudar. Haverá sol, chuva como hoje. O que vai se alterar é a forma de vermos assim. Tá? E o mundo deve ser visto em sua totalidade. Não fragmentado em culturas, raças, configurações geopolíticas. E para isso é fundamental que se aprenda a pensar. O que nós mais temos que ajudar a nossos filhos, nossos alunos, é aprender a pensar. Porque ele vai ter que pensar para resolver a vida dele. Os problemas que ele vai enfrentar, nós não temos como previamente oferecer solução. Eu não sei quais são. Ok? E aí a gente busca o Freud, né, que fala, nunca tenha certeza de nada. Porque a sabedoria começa com a dúvida. E aí vem uma grande mudança do papel da escola, principalmente. A escola ensinava certezas, né? Ensinava o certo. Hoje eu ensino a última descoberta científica, o último conhecimento, mas sempre eu tenho que perguntar sobre aquilo. Nunca posso estar satisfeito. Tenho que estar sempre, será? Né? E aí eu tenho uma notícia assim, esses dias eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, que filho é igual videogame. A gente está sempre querendo passar de fase, mas cada fase é pior do que a que estava antes. E é isso, gente. Cada fase é mais difícil. Tá? A gente fica doido para falar, andar, né? E aí vão gerando os problemas. É um videogame, nós estamos jogando juntos. A gente não sabe o desafio que vem na próxima fase. Nem para eles, nem para nós. Né? Vamos jogar juntos. E para isso nós vamos focar na essência, redescobrir, gente, o que é essencial. O que é essencial para a pessoa se tornar um ser humano digno. E que modelo de ser humano é esse que eu vou buscar para ter como referência, para cada atitude que eu tomar, eu falo, eu estou fazendo isso porque eu quero que ele seja aquela referência. Quem é a referência que nós temos? Quem é a referência que nós temos para seguir como modelo de ser humano? Jesus Cristo. Por isso que a escola católica educa evangelizando. O que é educar? O que é evangelizar? O que é evangelizar? O que vocês acham que é evangelizar? Vou tirar dali, as pessoas vão colar. O que é evangelizar? Qual é a vontade de Deus? Amar. Qual que é a boa nova? Jesus veio nos trazer uma boa nova, não foi? Sim. Né? Boa nova. Ok? Qual é essa boa nova? Qual é a boa nova que ele nos trouxe, gente? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Por quê?
que amar? Para ser feliz? Qual foi a grande boa nova que ele veio nos dizer, nos trazer? Deus é Pai. Ele não é juiz, ele não é carrasco, ele é Pai. E ele nos ama como filhos. Todos igualmente. E o que é que um pai ou uma mãe mais quer que exista entre seus filhos? União. A união vem de quê? Vem do amor. Por isso que quando perguntaram para ele qual é o maior mandamento, ele falou: amai-vos. Amai-vos como irmãos. Daí vem fraternidade, solidariedade, justiça, paz, vem tudo do amor. Tá? Então, quando a gente educa evangelizando, e aí volta aquele triângulo inicial, nós temos que ensinar os nossos filhos que tudo que ele aprende na vida é para ele usar com amor. Como o médico que desceu na mina. Porque evangelizar é levar essa boa nova a todas as parcelas da humanidade e transformar essas parcelas da humanidade a partir de dentro. É de dentro para fora que eu vou transformar. É o nosso trabalho ali de formiguinha, todo dia educar é trabalho de formiguinha, né, gente? Quem é mãe aqui tem noção de quantas vezes na vida já mandou escovar dente? Né? É aqui, escovou? Deixa eu ver a orelha, deixa eu ver, né? Todo dia. É atingir e modificar pela força do Evangelho os critérios que a pessoa tem para julgar, os valores que ela tem, os centros de interesse dela, as linhas de pensamento. É isso que é evangelizar. É fazer o amor, é encharcar tudo isso de amor. E isso eles só vão aprender a fazer se eles viverem. Amor não é igual nadar. Não adianta eu dar uma aula teórica do amor, de natação e depois jogar dentro da piscina. Tá? Amor eu tenho que viver para aprender a amar. E a primeira coisa que eu tenho que sentir para isso é que eu sou amado. Nós, educadores, temos que transmitir isso nas nossas atitudes. A criança e o jovem, o nosso filho, o nosso aluno, ele tem que ter certeza que eu amo. Certeza que eu acredito nele. Ele tem que ter certeza que eu tenho certeza que ele é capaz. Porque ele vai acreditar nele na medida que eu acredito nele. E não é com a palavra, não. Tá? Vai, filho, ajuda a mamãe a pôr a mesa. Toma aqui esse prato. Não, eu confio em você, pode levar. Eu vou atrás. Não. Leva, se quebrar, gente. GPS, recalcula. Mas valeu a experiência. Tá? E valeu, sobretudo, a minha confiança que eu depositei nele. Tá? E aí a sintonia e a coerência entre a família e a escola é essencial para isso. E nós não conseguimos construir coerência se nós não nos comunicamos, se nós não conversamos. Vamos botar o cone da Coca-Cola e vamos conversar um pouco, olhar olho no olho, tá? Trocar experiências, partilhar. Quem sabe, com quem não sabe, vão procurar saber juntos, porque o nosso foco é o mesmo, o nosso ideal é o mesmo, são eles. Todos nós queremos o bem deles, todos nós queremos que eles sejam pessoas íntegras, felizes, realizadas. Por isso nós temos que unir forças, tecer o nosso caminho juntos. A nossa sociedade hoje separou muito a escola e a família como se fossem duas instâncias independentes. Não são. São duas instâncias que trabalham a educação da mesma pessoa. E a pessoa não se divide. Então nós temos que estar perfeitamente sintonizados. Ou a música da orquestra vai desandar.
Se eu toco em Ré e a família toca em Dó, não vai ter melodia. Nós temos que nos comunicar. Tá? Eu sugiro até a gente dar de presente o dia dos pais, o cone, tá? Enfim. Somar potencialidades, né? Isso que nós temos que fazer, nos unir. Porque, gente, nós temos um sonho, o nosso sonho é o mesmo, não é? E aí vem a frase do Miguel de Cervantes, lá do Dom Quixote, né? Quando se sonha sozinho, é só um sonho. Mas quando se sonha junto, é o começo da realidade. Juntos nós podemos construir essa realidade nova. Uma humanidade nova, um mundo melhor, que os nossos filhos vão ser mais felizes. E quem vai construir esse mundo são eles. Nós vamos ajudá-los a se formar para construir esse mundo. E é melhor a gente nem dar muito palpite, não, porque o mundo que nós construímos não está lá essas coisas. Alguém já ouviu falar em Louis Armstrong? Já? Então vamos, eu vou ler, porque eu não sei se vai dar para ouvir. Alguns de vocês jovens foram me dizendo: ei, Senhor, o que você quer dizer? Que mundo maravilhoso! E todas aquelas guerras, isso de maravilhoso? E quanto à fome e à poluição? Isso não é tão maravilhoso também. Bem, que tal ouvir um velho senhor por um minuto? Me parece, não é o mundo que é tão ruim, mas o que nós estamos fazendo para ele. E tudo que eu estou dizendo é ver que mundo maravilhoso nós temos. Ele seria maravilhoso se apenas nós lhe dessemos uma chance. Ame, querido, ame. Esse é o segredo. Sim. Se muito mais de nós amassem uns aos outros, nós resolveríamos muitos problemas. E então esse mundo seria ótimo. Isso aí, o velho senhor continua dizendo, até o último minuto, mas permitindo que ele perseguisse o seu sonho, o seu projeto. Ela se propôs a ver o filho ser assassinado pelo projeto dele. Difícil, gente. Era mãe. Ela acompanhou o filho ser chicoteado. E não façam a vontade dele. Ela me falava assim: façam o que ele disser. Então vamos aprender com ela. E quando a gente tiver alguma dúvida, a gente fala: Maria, você foi uma mãe excepcional. Me ajuda agora a ser também. Ela ajuda os pais também, não é só as mães, não. Ela ajuda a formar. Nos ajude a formar alguém um pouquinho próximo do filho que você educou. Me ajude a educar também. Vamos pedir a ela e a ele que nos acompanhe e que nos ajude nessa missão, que é difícil, é desafiadora, mas é a mais nobre que existe no mundo. Eu desejo muito boa sorte para todos nós, porque quem vai mais usufruir do resultado do nosso trabalho, se for bem feito, vão ser aqueles que nós mais amamos, nossos filhos, nossos alunos. Muito obrigada, gente, pela paciência. Eu espero que tenha valido a pena para vocês estar aqui, a gente estar junto nessa manhã tão ensolarada, era um sábado, né? A gente morrendo de vontade de descansar. E por isso eu parabenizo os filhos de vocês pelos pais que têm. Pessoas que se dispõem a sair de casa num sábado para estar aqui conversando a respeito dos seus filhos e da vida deles e da felicidade deles. Obrigada, viu? Hoje, mas o meu abraço é o abraço de todos. Muito obrigada por fazer parte, né, do nosso trabalho, da nossa caminhada, de todos nós educadores, pais e professores, né? Esse é o nosso grande desafio. Muitas vezes nós somos muito mais que pais, porque nós temos muitos e muitos filhos, né, professores? Então, muito obrigada e obrigada a todos presentes.
tá? Tem uma pequena lembrança para você levar do Marilac, da família Marilac, que são os pais e todos os funcionários. Obrigada.